Boa noite a todos e a todas, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está vendo isso. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, tanto em termos de área que atua, né, que hoje a gente vai falar aqui sobre alguns temas, dentre eles o que leva o título, que são as relações entre sociedade civil e militares, mas foi meu professor no mestrado em Relações Internacionais da UFSC. Está comigo aqui o professor Lucas Rezende. Prazer te ter aqui. Ô Bruno, prazerão de ter aqui. É o contrário, para mim é que é especial estar aqui na sua companhia, vendo a sua trajetória, te vendo crescendo como você cresceu e agora aí, doutor Bruno, eu fico muito feliz. Paisano, o tema que traz, né, que me trouxe aqui para a gente conversar, além, né, de você estudar a área de segurança, de ter feito uma trajetória nisso, é porque você agora está estudando as relações civil-militares no Brasil. Eu acho que dá para a gente falar um pouco sobre esse tanto de coisa, mas antes de tudo eu queria que você se apresentasse aqui, porque eu acho que é interessante a gente dividir e todo mundo saber quais são os seus interesses aí de pesquisa atualmente. Bem, vamos lá. Eu sou doutor em ciência política pela Federal do Rio Grande do Sul, sou também internacionalista de graduação e de mestrado pela PUC Minas. Hoje sou professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, onde eu trabalho na área de política internacional, né? Na área de política internacional e também no campo, como você mencionou agora, das relações civis militares, desde que saí para o meu pós-doc em 2018, fiquei um tempinho na USP, depois fiquei um tempinho no GIGA, em Hamburgo, na Alemanha, e redirecionei o meu campo de estudos para as relações civis militares. Isso porque eu via ali, né, já 2017, 2018, os militares cada vez mais voltando à cena política, voltando à articulação política, e que a coisa acaba explodindo durante o governo de Jair Bolsonaro. Então, desde então eu venho me dedicando a esse campo. Então, maravilha. Então, eu vou começar perguntando assim de maneira mais direta, né? Os militares, eles têm uma participação na sociedade civil e na vida pública do Brasil desde a República, se a gente resgatar historicamente, antes, mas assim, desde a República com certeza, e todas as insurgências mais graves que o Brasil teve tiveram a participação dos militares. De certa forma, eles têm um protagonismo muito grande. E, bom, a primeira questão mesmo era previsível o que aconteceu no governo Bolsonaro, em termos de histórico ou do que estava acontecendo politicamente no Brasil? Era uma coisa que poderia se antecipar essa invasão dos militares de cargos públicos e tudo que aconteceu, eles terem tomado de fato ali o governo Bolsonaro, lotearem, e com o apoio, claro, do governo do Bolsonaro em si, de maneira irrestrita, se a gente pode assim dizer? Bem, como né, a gente fala muito, né, que uma sociedade que não conhece a sua história tende a repeti-la, né? E como você mesmo pontuou, os militares têm uma participação muito ativa na política brasileira, em especial na era republicana. Eu estou organizando, junto com a professora Maria Celina D'Araújo, atual presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, duas coletâneas sobre a participação dos militares na vida republicana brasileira, né? Que começa lá desde o primeiro golpe militar brasileiro, que foi a proclamação da República, né? Na época foi um golpe militar, não que eu esteja aqui defendendo monarquia de maneira nenhuma, sou republicano, sou um democrata, mas a transição para a República no Brasil foi feita com um golpe de Estado praticado pelos militares. O primeiro de muitos outros que se seguiram em nossa história. Então, assim, se era possível prever, bem, a gente não tem bola de cristal, mas já dava para poder apontar, né, os alertas que a gente já vinha fazendo, eu digo, os estudiosos do campo dos estudos de defesa no Brasil, já vimos alertando, olha, não está legal essa participação. Os militares foram passando a ocupar
funções que cabem à sociedade civil, né, aos políticos civis, cada vez mais durante a era democrática, né? É claro que as razões para isso a gente pode depois falar, né? Historicamente, tem a questão da anistia, né? A maneira como foi estruturada, né? Mas fato é que os militares e as instituições militares, principalmente, né? É difícil a gente falar os militares, porque evidentemente que há democratas entre os militares, e eu tenho a felicidade de conhecer vários. Mas, enquanto instituição, não houve uma mudança doutrinária e de pensamento, né? Então, os militares seguem se achando tutores da vida política nacional, tal qual fizeram ao longo do século XX e retomaram agora no início do século XXI. E assim, na tua visão, né, que ficou bastante tempo por cima desse problema e está ainda hoje na questão dessas relações, o governo mudou, né? O presidente Lula agora eleito, né, e tem que tocar o país, ele sofre diversas pressões e tem sofrido com o 8 de janeiro aí para nos mostrar, né, que o jogo é muito mais duro do que do que alguém mais ingênuo pode imaginar, né? E, bom, qual que é o custo, na verdade, da gente que o Bolsonaro, na verdade, legou para o presidente Lula, né? Em termos de se armou uma estrutura dentro do governo, né, como eu comentei, de diversos militares participando de diversos setores, inclusive da inteligência, né, que agora está ganhando áreas mais civis, né, que são realmente, que é uma prática muito mais republicana, muito mais democrática, né, de fazer isso. Mas assim, qual que é o custo, né, em termos mais filosóficos, né, quais os custos desse legado para o governo Lula e se isso é possível, né, se essa reversão é possível de ser feita, na sua visão, no primeiro mandato, né, desse mandato do governo do Lula. O custo é a fissura democrática que nós tivemos, né? Nós tivemos algumas tentativas de golpe de Estado na última gestão, né? Não foi uma, e que culminou nas cenas deploráveis do 8 de janeiro, que tiveram por trás muitos militares, da ativa, da reserva, familiares de militares, tanto que em Brasília, né, houve o que no acampamento em Brasília, né, houve aquela cena que levou à própria demissão do então comandante do Exército, que ficou poucos dias no cargo, de os militares não permitirem que a polícia entrasse para poder acabar com os acampamentos. Por quê? Porque tinha militares da reserva, tinha militares da ativa, tinha familiares, né? Então, o legado é extremamente negativo, mas a gente não deve colocar esse peso todo exclusivamente na mão do ex-presidente, né? É claro que ele teve uma participação muito grande e muito ativa, mas Bolsonaro é fruto da politização dos militares e não o contrário, né? Então, a chegada do Bolsonaro ao poder e do Hamilton Mourão, general da reserva, Hamilton Mourão, os dois militares, os dois do Exército, e os dois reproduzindo essa ideologia controversa, para poder dizer o mínimo, né, retrógrada, reacionária, né, a gente pode nem falar que é conservadora, é reacionária, né, e fantasiosa em larga medida, né, a gente viu isso naquele relatório de 2035, né, feito pelo Instituto Vilas Boas, que é a visão que os militares têm com relação à sociedade, à cena internacional e aos cenários que podem acontecer, é completamente doida, é fora de propósito, é fora da realidade, né? Não passa por estudos científicos, não passa por comprovações, e sim é uma perpetuação de um pensamento que não se alterou ao longo do tempo. A herança que a gente fica com isso é uma caserna altamente politizada e altamente protecionista, e civis com muito medo dos militares até hoje.
sejam eles parte da sociedade como um todo, sejam eles políticos lá em Brasília. E nisso a gente inclui o próprio presidente Lula. A escolha do Lula para ministro da Defesa, né, o José Múcio, ele falava muito que a escolha do Múcio tinha a ver com uma relação pessoal de longa data que eles tinham, mas não é exclusivamente disso, né? Também estava nas manchetes dos jornais que foram os militares que colocaram o nome do Múcio, né? E falaram: olha, esse civil a gente aceita. E não pode ser dessa maneira, né? O Ministério da Defesa ele tem que ser um cargo ocupado por um civil e fazer a interlocução do mundo político para os militares e não ter ali um representante civil dos militares. Então, a herança que nós temos é a mesma herança que Tancredo e Sarney pegaram ali na transição para a democracia, depois da ditadura militar, né, na segunda metade ali dos anos 80, né? Tancredo é eleito, não assume, morre antes, então entra Sarney. E é o mesmo tipo de herança, né? Pega o país em um contexto de crise econômica gigantesca, em um contexto de crise política gigantesca. A diferença é que ali, nos anos 80, a sociedade civil estava toda organizada visando a construção da democracia. Então, era um período progressista, né? E agora não, a gente está vendo crise política, crise econômica, com um momento extremamente conservador e reacionário, inclusive com pessoas abertamente pedindo o golpe militar novamente. Então, isso é uma herança negativa que a gente tem das duas transições, da transição que tivemos para a redemocratização, que os políticos todos ali, os constituintes, né, ao fazerem a Constituição, receberam o capítulo dos militares pronto. E agora, da mesma forma, né, depois de um período tão tenso, com intervenções errôneas de muitos militares, a gente vê também um governo receoso de colocar a mão nessa cumbuca dos militares. Pois é, acho que uma coisa que você falou, assim, e isso também com algumas relações interpessoais que eu tenho, eu não consigo comprar a ideia de que todo militarismo ele é completamente antidemocrático ou reacionário, mas eu acho que existe uma hegemonia, né? Essa hegemonia ela se colocou aí à frente no governo Bolsonaro, né? E com os efeitos que você destacou aí, com essa visão de mundo deles, e que mudou ao longo do tempo, né? Se a gente consegue colocar, pode falar. Não, uma das coisas que eu acho que é muito marcante, né, de quais militares chegaram ao poder e ficaram no poder junto com o Bolsonaro, né, eu acho que é simbolizado pelo principal articulador deles, que é o general Heleno. Né? Uhum. General Heleno era primeiro assistente de ordens do general Silvio Frota, comandante do Exército, que na década de 70 armou um golpe dentro da ditadura militar. Eu acho que já era anos 80, já no governo Figueiredo. Né? O Silvio Frota era o principal personagem responsável pela organização da repressão no Brasil, né? Era a linha dura da ditadura. Organizar um golpe para poder tirar o Figueiredo e não permitir a abertura política. Né? E o general Heleno estava lá, então, e ele é um herdeiro disso. E foi essa visão de mundo que voltou para o governo no Brasil. Né? Foram esses militares que voltaram para o governo brasileiro. Então, é isso que a gente tem que estar pensando, né? Porque havia parte dos militares, todos eles foram autoritários, né? Não estou aqui defendendo nenhum deles, né? Todos eles contribuíram para a ditadura, mas havia militares com uma visão de Estado, que esses que estavam lá não têm. Pelo amor de Deus, general Pazuello, o que esse cara fez no Ministério da Saúde no meio da pandemia? É uma pessoa absolutamente incompetente para aquela função que ocupava, com indícios de corrupção, um general que permaneceu na ativa enquanto ministro da Saúde. Então, assim, foram diversas atrocidades, mas, assim, o que eu queria pontuar nessa fala que você estava trazendo é que, olha, a visão que veio dos militares novamente ao poder
Foi a pior visão que existe dentro da visão que já é ruim, que continua circundando as nossas Forças Armadas. Olha, isso é muito importante isso que você trouxe, porque as coisas são complexas, né? O militarismo, os Claro, militares não são claro. um bloco totalmente homogêneo, né? Tem muitos recortes. Isso na própria ditadura militar de 64 a 85 a gente viu mudanças, né? De blocos no poder, se a gente pode dizer assim. Mas a minha pergunta seria no sentido da visão estratégica mesmo. Acho que você trouxe isso numa pincelada. Eu queria que talvez você explorasse um pouco mais. Na questão econômica, na ditadura, a gente tinha uma visão estratégica no campo das relações internacionais que mudou, né? E isso a gente consegue pontuar. Existem diversos estudos que mostram isso. Às vezes, no começo, um alinhamento muito mais com os Estados Unidos, depois isso vai mudando. E na questão econômica também, uma pegada muito mais desenvolvimentista, com um projeto nacional de desenvolvimento. Isso foi, inclusive, Os militares saudado. costumavam ser nacionalistas, né? Pois é, e isso causa assim uma estranheza quando a gente vê os militares chegando ao poder de novo, né? E com uma visão muito mais neoliberal, muito mais privatista, e, claro, querendo proteger os interesses da corporação, mas todo o resto, né, tudo mais constante, né? Muito mais liberal, né? E eu queria saber, assim, né, se der para a gente explorar um pouco isso, se de fato foi uma fração dos militares que pensam dessa forma, que são mais liberais, que tomaram poder, na sua visão, né? Ou se essa perspectiva de mundo ela está entranhada no militarismo, né? Se eles são realmente agora um corpo de uma instituição que mudou sua visão em comparação aos anos da ditadura ali. O militar ele não é um liberal, né? Então, assim, é muito difícil pensar em um militar enquanto um liberal. O militar, por essência, pela característica da sua profissão, ele é um conservador, né? Ele está treinado para poder, teoricamente, dar a sua vida para proteger aquele status quo, para proteger aquilo como está. E os militares sempre tiveram uma visão desenvolvimentista, enquanto pontuaram, enquanto tiveram presentes durante a ditadura e os governos que foram eleitos, inclusive, tiveram uma visão desenvolvimentista. Isso mudou com a articulação do Bolsonaro para chegada à presidência, porque eles não estavam preocupados com a economia. Eles queriam, acima de tudo, fazer um processo de destruição daquelas instituições que, na visão deles, estava ocupada por comunistas. E tem um livro, eu não estou com ele aqui agora, que ele fala, depois eu vou me lembrar o nome do livro aqui, depois eu pesquiso aqui e lembro, aí você coloca aqui o nome do livro. Mas ele fala sobre como que o Orville, que foi um livro criado pelos militares, né, reproduzindo toda essa visão paranoica, essa visão de que o comunismo está infiltrado em tudo, que todo mundo é comunista, que todo mundo está querendo tomar o poder o tempo todo e que, para isso, precisa-se ter uma vigilância constante e uma supervisão constante de tudo que está acontecendo no Estado para os comunistas não tomarem o poder, né? Uma viagem na maionese que jamais aconteceu, né? O Brasil jamais esteve perto de ter uma revolução comunista. Inclusive nos próprios governos do PT. O PT ficou 13 anos no poder e não foi nada comunista, né? Pelo contrário. Então, essa visão do Orville, que foi uma reação ao relatório Brasil Nunca Mais, né, que esmiuçou ali os arquivos da Justiça Militar e comprovou, através de documentos dos militares, que houve tortura, que tortura era política de Estado, sim, né? Há depoimento do próprio Geisel falando isso, né? Reconhecendo que tem hora que a gente tem que torturar mesmo, né? E essa visão foi a visão que foi sendo construída e foi sendo trazida de volta agora. O liberalismo entrou por puro oportunismo político, né? Porque é incompatível a visão tradicional dos militares com a visão liberal. Muito pelo contrário, sempre foram estatistas. O próprio Bolsonaro sempre foi estatista, né? Ele sempre foi um defensor de um Estado grande, um Estado, se não desenvolvimentista necessariamente, mas um Estado que
tivesse o controle sobre as grandes empresas no país, né? Ele mudou isso para fins eleitorais e os militares foram junto, né? Então, essa foi uma janela de oportunidade que eles vieram. Olha, peraí, é preciso se contrapor ao PT, né? O PT são os novos comunistas, né? Então, todo mundo agora é petista, né? Todo mundo que não é bolsonarista é petista, sinônimo de comunista. Ou seja, qualquer democrata, então, passa a ser petista, ainda que não concorde com nada que o PT faz. Então, aí era preciso ter uma contraposição àquela política que foi colocada pelo PT, né? Então é aí que entra essa visão liberal, essa visão de Paulo Guedes, né? E uma mistura louca, né? Que qualquer um que se apresente enquanto liberal na economia e conservador nos costumes jamais leu qualquer coisa sobre o que é o liberalismo. Acho que esse é o mote, né? A gente teve, inclusive, Orville é livro ao contrário, né? Para quem É não livro ao sabe, né? contrário. É livro ao O que contrário. representa muito, né? Do que essa obra, entre aspas, quer trazer, que é o anti-intelectualismo, né? Eles abraçaram isso, né? Com as ideias do Olavo de Carvalho. Acho que o que foi dito aí por último, né? Essa questão de. Por último, não, né? Que permeou a tua fala, é dessa visão do comunismo, né? E o comunismo como inimigo de Estado, né? O comunista como inimigo de Estado. E no discurso do Bolsonaro e do Heleno também, isso estava muito presente. Todos que eram contra eram inimigos, eram alguém a ser combatido. É uma doutrina assim que eu me pergunto se não permeou demais a caserna, né? Se a gente ainda tem como salvar alguns quadros. Acredito que sim, espero que sim, né? Pelo bem da democracia. Sim, E né? Inclusive, assim, poucos chegaram a se pronunciar muito abertamente desde o início, né? O Coronel Marcelo Pimentel, por exemplo, é um deles, né? É muito ativo nas redes sociais, no Twitter, e está sofrendo uma perseguição jurídica da Justiça Militar. É completamente absurdo, né? Ele está na reserva, ele pode falar o que ele quiser, e ele está sendo perseguido pela Justiça Militar, né? Essa visão, o livro que eu estava comentando é Guerra Cultural e Retórica do Ódio, do Massa. João César de Castro Rocha. É um Eu li livro esse livro. muito interessante, que ajuda muito a entender a origem dessa paranoia, né, que os militares brasileiros ainda sustentam. Não, acho que esse livro é muitíssimo bem recomendado. Eu li assim numa tacada só também, peguei e li ainda no PDF, que acho que pelo menos para mim é um pouco mais, é uma leitura um pouco mais devagar. Quando eu pego na mão é mais rápido assim, né? E eu li muito rápido esse livro e com a sensação de que ali tinha uma pesquisa interessante, né, sobre o que o que é o bolsonarismo e como eles engajam nas redes, como eles propagam o ódio. E de certa forma, assim, claro, bolsonarismo e o militarismo, os militares, eles tiveram uma simbiose muito prolífica, né? E isso, de certa forma, né? E eu não sei, daí eu te pergunto, né? Teve impacto, né? O impacto, eu acho que foi Porque o bom. Bolsonaro, igual eu comentei, né? Ele é fruto dos militares. É Né? fruto dos Então, militares. assim, ele saiu, ele foi passado para a reserva para não ser expulso. Por quê? Aí é um dos problemas que a gente tem, né? A justiça militar nos moldes que ela hoje funciona, né? Não faz sentido um país que não entra em guerra há séculos, né? Desde a Guerra do Paraguai, a gente não declara guerra a nenhum vizinho sul-americano, né? O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Beleza, então, desde a Segunda Guerra Mundial, não, não existe em democracia nenhuma uma justiça militar de um país que não esteja em guerra nos moldes que nós temos a nossa. É uma justiça extremamente corporativista, protecionista, que, ainda que haja evidências de culpabilidade, né, exemplo General Pazuello, exemplo próprio Bolsonaro. Bolsonaro, há comprovação, né, de que ele tentou articular um ato terrorista para poder algo semelhante ao ataque do Rio Centro, né? Falhou, né? Com o objetivo de atrapalhar também a transição para a democracia, né?
E aí, então, ele foi expulso da corporação, não formalmente, porque a justiça militar só pune quem é de esquerda, né? Então, aqueles que são de esquerda, aqueles que se mostram favoráveis à esquerda, não vou nem dizer esquerda, uma visão democrática. Militar brasileiro, as instituições militares brasileiras não são democráticas e punem aqueles que se articulam em torno da democracia. Isso é muito grave. Nós precisamos de militares, não tem dúvida. Há bons nomes, há nomes democratas dentro das Forças Armadas? Sim, não tem dúvida que há. Né? Agora, a gente não pode deixar que as instituições continuem sendo antidemocráticas. Então, é preciso uma revisão, e isso os militares resistem muito, mas é preciso uma revisão do que se ensina nas escolas militares. É um absurdo, porque você fez graduação, você fez mestrado, você fez doutorado, você fez escola, e nisso tudo o MEC regulamenta tudo que está sendo ensinado. Né? Tem as diretrizes curriculares nacionais dos cursos lá e tal, que os professores precisam seguir, precisam respeitar. Não existe isso nas escolas militares. Os militares, então, ensinam o que querem. E eles não aprenderam o que é democracia. Né? Então, eles têm uma visão patriótica, por exemplo. Né? O que é a pátria para o militar? É uma coisa absurda, abstrata. Se você vai aprofundando, a pátria são as nossas riquezas, né? A pátria é a nossa bandeira, né? Não, a pátria, o que representa a pátria é a Constituição. Por quê? A Constituição está expressando os valores daquela sociedade. E cabe a quaisquer forças armadas dentro de sistemas democráticos, né, respeito absoluto à Constituição. O presidente da República pode ser o comandante em chefe, mas a Constituição está acima do presidente da República. Tivemos exemplos disso dos militares nos Estados Unidos, né, quando o Trump quis que as Forças Armadas interviessem, né, em situações ali da invasão ao Capitólio, né, e eventos anteriores também. Os comandantes, não. Isso não acontece aqui. Esse tipo de coisa não acontece aqui. Nós não estamos aqui. Nós estamos para proteger o país de ameaças externas. Né? É para isso que servem as Forças Armadas. Se os nossos militares não entendem que a sua função é essa, então nós pode acabar com as Forças Armadas. Vamos fazer outra coisa. Vamos organizar de outra maneira. Vamos pensar a defesa nacional de outra maneira. Não estou dizendo que a gente não tem que pensar a defesa nacional. Mas será que são tão imprescindíveis assim? Né? Não. Até mesmo porque quase 80%, cerca de 80% do orçamento dos militares varia entre 77% e 83% ali, mais ou menos, dependendo da metodologia utilizada, do orçamento das Forças Armadas é gasto com pessoal. Nós temos Forças Armadas ineficientes, ineficazes e golpistas. Então, assim, nós precisamos urgentemente falar sobre reforma do setor de segurança brasileiro. E isso pressupõe passar pelo tamanho das Forças Armadas brasileiras, por uma supervisão, por uma orientação e uma supervisão dos trabalhos que as forças desempenham. Né? Hoje, os projetos estratégicos das Forças Armadas, que o governo Lula, inclusive, ironicamente, foi o governo que mais investiu nas Forças Armadas, até mais do que o governo Bolsonaro, principalmente nos projetos estratégicos das forças. Né? Mas o vetor aqui é contrário, o vetor aqui é assim... as Forças Armadas chegam e falam, olha, nós queremos isso daqui. E aí o Executivo e o Congresso vão viabilizar. Né? É o contrário. Tem que ser a Casa do Povo, né, junto com seus representantes eleitos no Legislativo, no Judiciário, que devem dizer, olha, é isso que nós queremos, é este o projeto de defesa nacional que nós queremos. E aí cabe aos militares exclusivamente executá-los. Então, para isso, nós precisamos mais falar sobre defesa nacional, nós precisamos falar sobre as estruturas das Forças Armadas, nós precisamos entender o que os militares estão ensinando, como que esses caras estão sendo formados, que tipo de doutrina que eles estão pensando. Né? A gente precisa introduzir o conceito de patriotismo constitucional nos nossos militares. Isso é Habermas. Né? Não, perfeito. Isso aí acho que é central. Era, inclusive, uma pergunta que eu ia fazer para ti sobre essa questão que está sendo colocada aí com mais força pelo governo, né, de incitar uma mudança no currículo dos militares. Obviamente não foi
tão bem recebido assim. Pelo governo, não. Aí que está o problema, né? Não está sendo pelo governo. Foi uma Certo. proposta do Paulo Pimenta. Do PT, isso. Mas pelos militares, e há uma leitura de que o governo está afastado disso, e se você acha que tem chance de haver um diálogo nesse sentido, ou se eles vão continuar com isso, tratando como uma questão central e que não se mexe. Como que nós vamos dialogar, né? Assim, eu faço parte de uma geração que foi criada academicamente, né? Ali na faculdade em 2001, né? 2001, 2002 ali e tal. Eu fui criado em um contexto, né, em que se falava isso. Não, peraí, nós precisamos manter um diálogo, né? E fiz grande parte das minhas pesquisas acadêmicas nesse sentido, nessa linha, né? É preciso ter diálogo? É claro que é preciso ter diálogo, né? Mas tem uma coisa que ela vem antes do diálogo, que é o entendimento do controle civil dos militares. Não existe um governo, um sistema democrático em lugar nenhum do mundo no qual os civis não controlem os militares. Então, e nesse aspecto não tem que ter diálogo. Não tem que ter diálogo. O militar tem que respeitar o que diz o comando civil. Nas nossas Forças Armadas, né, assim, o que a gente viu foi que toda vez que se tentou fazer isso, houve golpe. O que aconteceu na comissão? Para quem não assistiu, assista a Argentina 1985, né, para ver o que nós não fizemos, né, e por que nós estamos nessa doideira aqui, né? Eles lá julgaram todos aqueles, principalmente os comandantes, né? Mas foram condenados mais de 1.000 agentes que trabalharam para a ditadura, né? A maioria deles militares, né? Aqui no Brasil isso não aconteceu, né? E aí quando chega o governo Dilma e que faz a Comissão Nacional da Verdade, os militares simplesmente não aceitam, né? E aí começa a haver insubordinações em série, e aí então uma reorientação para poder voltar ao poder e fazer o que fizeram, né? Então, assim, o diálogo ele é desejável? Evidentemente. Se eu acho que é possível, agora não. Eu acho que ele é desejável, eu acho que ele é preciso, mas sem uma robusta força política e mobilização social para pressionar por essas mudanças, os militares vão continuar fazendo o que estão fazendo, né? As estruturas não vão mudar, até mesmo porque eles conseguem ter um lobby muito grande dentro do Congresso Nacional, por exemplo. Eles estão lá dentro, eles têm sala lá dentro para fazer lobby. Perfeito. Bom, eu queria te aproveitar agora para a gente falar um pouquinho sobre essa visão estratégica dos militares e um pouquinho sobre a política externa, para a gente encaminhar aí mais para o final do nosso bate-papo. Mas é importante, eu queria ouvir de ti, assim, se no governo Bolsonaro, e aí a gente lembrando um fato, né, aqui estilizado para a gente refletir sobre ele e outros, né, que a gente puder, a questão do Fundo Amazônia, o general Mourão, e todo aquele debate que houve, né, que foi, na minha visão, uma interferência dos militares na política externa do Brasil. E como você viu, né, no governo Bolsonaro, que se existiu ou não essa interface, né, entre a vontade política dos militares e o posicionamento estratégico do Brasil, e as mudanças agora para o governo Lula. Bom, você falou do Múcio, né, enfim, mas claro, o Ministério da Defesa e o Itamaraty são dois ministérios diferentes, né? Mas primeiro, né, assim, como é que você viu isso no governo Bolsonaro, assim, essa interface entre militares e política externa? A visão dos militares com relação à Amazônia, vou começar falando da Amazônia, é absurda, é torta. Ela é baseada em uma visão de ocupação de território. E nesse sentido, eles são historicamente resistentes, por exemplo, à atuação de ONGs, de ONGs, né? Porque eles acham que é o capital externo, é o estrangeiro que está querendo vir tomar nossas riquezas, né? Eles acham, por exemplo, que eles são
contra as demarcações de terras indígenas. E, inclusive, integrantes do antigo governo e outros documentos militares antigos falam que é bom o grileiro, né? Que é bom que o cara invada lá, porque pelo menos está ocupando com brasileiros, porque eles não consideram, em larga medida, os indígenas enquanto brasileiros. Fala, não, peraí, a nação Yanomami ela vai num território que extrapola as fronteiras nacionais brasileiras. Então, isso aí está acabando com a soberania brasileira, na visão dos militares, né? Então, é uma visão que não entende o multiculturalismo, a multinacionalidade, né? E a diversidade, em larga medida, também. E isso, evidentemente, que prejudica as relações exteriores brasileiras, né? Também a própria visão militarista, no sentido de uma visão mais nacionalista, também prejudica as nossas relações com os nossos principais aliados, né? Então, nós tivemos problemas no antigo governo, que era comandado por 2 militares, né? A gente teve problema com o nosso principal parceiro comercial, com a China, né? Nós tivemos problema com os 2 outros parceiros históricos do Brasil, Estados Unidos e Argentina. Nós tivemos problema com outros países membros do Mercosul, nós tivemos problema com França, nós tivemos problema com a Alemanha, né? E isso tudo por quê? Porque estava sendo defendida uma visão tacanha de um nacionalismo que remete ao século XIX, né? Que não entende o que é uma nação multicultural enquanto a nação brasileira. Então, nesse sentido, a política exterior do governo Bolsonaro foi desastrosa, né? E basta ver como que o presidente Lula foi recebido, né, num tour que ele fez, né, por alguns países da Europa, antes mesmo do período eleitoral, né? Quando ele foi solto, fez uma visita e foi recebido com honras de chefe de Estado, né? Enquanto Bolsonaro ficou em encontro lá do G20, conversando com o garçom e fazendo piadinha de tiozão do pavê. Com isso, evidentemente, a confiabilidade no país, o olhar do estrangeiro no país vai embora, desaparece, né? Nós tivemos uma fuga de capital gigantesca na época do governo Bolsonaro, né? E agora a gente está vivendo algum grau de normalidade, né? E aí, assim, qualquer um que entrasse, né, ali com uma visão democrática já seria melhor do que essa visão catastrófica dos militares e do Bolsonaro. Com certeza. Esse episódio aí do Lula visitando outros países, acho que o mais emblemático é ele indo à França e sendo recebido pelo Macron Com honra de Estado. com honra de chefe de Estado. É uma coisa Chefe que de incrível, Estado. né? Com um presidente, que era o Bolsonaro, no cargo, e ocupando o cargo de fato, né? E isso foi realmente uma coisa espantosa, né? E o fundo da Amazônia, né, que você mencionou, né, foi congelado e agora começa a voltar, né? Por quê? Porque qual que é a diferença primordial de uma democracia para uma autocracia em termos das relações internacionais, das relações exteriores, né? A democracia ela traz previsibilidade. A teoria da paz democrática vai nessa linha, né? Então, traz previsibilidade em democracias. Quando o Bolsonaro entra e subverte o jogo democrático, quebra as bases históricas e constitucionais da nossa política externa, inclusive de não interferência em assuntos externos, né? Fazendo campanha para Donald Trump, né? E não reconhecendo a vitória do Biden, né? Então, querendo invadir a Venezuela, né? Alguns absurdos desses que circularam aí durante a gestão Bolsonaro. Isso quebra com a perspectiva de continuidade. Então, nesse sentido, o governo Lula, não estou aqui defendendo o governo Lula enquanto bandeira própria, né? Mas falando que agora nós temos relações internacionais que são baseadas naquilo que está na nossa Constituição. Tem um capítulo lá que fala sobre as nossas relações exteriores que não foi
seguido, não foi observado durante a última gestão. E assim, eu queria fazer um corte, né, e falar um pouquinho agora sobre a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, né, e o posicionamento do Brasil. Queria saber de ti, né, fazendo esse enfoque mais de policy, né, de decisões que foram tomadas, o que você achou disso, né, e como o Brasil deveria ou não se posicionar e qual que é o papel do Brasil nesse momento? Bem, não cabe a mim dizer como o Brasil deveria ou não se posicionar, né? Como analista, Eu não que eu fui sempre digo. eleito, né? Eu não fui eleito para isso, né? Com uma proposta política, mas cabe a mim analisar as consequências das escolhas que foram feitas, né? Sobre a gestão Bolsonaro, nós tivemos de novo uma visão catastrófica, né? Foi um tiro no pé da nossa política externa, da nossa tradição diplomática de um país pacifista, né? Bolsonaro estava defendendo abertamente o Putin, né? A figura do Putin. Teve lá uma semana antes da eclosão da guerra, não, está tudo bem, está tudo legal, tá. E ele não fez nenhuma condenação explícita da invasão russa à Ucrânia, né? Coube à diplomacia profissional fazer isso no sistema ONU da maneira como eles conseguiram, né? E aí nós temos que tirar chapéu para o Itamaraty por ter conseguido, em alguma medida ainda, votar contra, condenando a invasão, enfim, algumas coisas do tipo. Quando entra agora o governo Lula, né, algumas posições do governo Lula, né, podem ser muito criticadas, né, e a gente tem que estar atentos a isso também, né? Então, algumas falas do Lula ainda durante o período eleitoral e pré-eleitoral, né, que ele falava, não, mas peraí, o Zelensky tem culpa nesse negócio também, quando não quer dois não brigam, né? Pegaram mal, né? Pegaram mal porque, de fato, houve uma ruptura da ordem internacional, como a gente estava entendendo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Rompeu com os princípios da Carta da ONU, né? Houve uma invasão de um outro país e uma anexação de parte do território desse país, né? Mas, ao mesmo tempo, o plano de paz que o Lula traz me parece que é uma iniciativa muito forte e muito importante da política externa brasileira nesse momento. E, ainda que haja alguns veículos que critiquem, eu vi, né, o governo dos Estados Unidos é contrário, né, como foi também contrário quando o Brasil tentou mediar, junto com a Turquia, a situação no Irã, né? E que depois o acordo que foi feito eram os mesmos termos, praticamente, que o Brasil, Irã e Turquia tentaram colocar ali para poder fazer a mediação do caso, né? E algumas pessoas falam, não, peraí, é um salto maior do que a perna, né? Mas será que é mesmo? Né? Então, e por que eu digo isso? Porque no caso das mediações internacionais, é desejável que o mediador não tenha uma identificação direta com nenhum dos lados. E, nesse sentido, eu tenho dito, né, em algumas análises que o Lula tem sambado um samba diferente, né? Ao mesmo tempo em que ele, já eleito presidente, isso na entrevista que ele fez à CNN, ele mudou completamente o discurso e a fala dele com relação à guerra na Ucrânia, né, para poder condenar e abertamente falar foi um erro a invasão russa à Ucrânia. Ele também não autoriza a venda de munição para tanques que seriam doadas pela Alemanha para a Ucrânia. Isso significa que ele busca manter uma certa equidistância para poder atuar enquanto um mediador. Ele não fez parte, ele não era presidente na época que a guerra começou, ele não é uma grande potência que está envolvida de uma maneira muito imbricada com qualquer um dos lados, né, como China está junto à Rússia, Estados Unidos está junto à Ucrânia, Estados Unidos e Europa Ocidental. Dificilmente, então, um líder desses países teria uma capacidade de trazer os dois lados para diálogo, né?
Se não der certo, beleza, foi uma tentativa que não levou a nada, não prejudica. Mas e se der certo? Né? E se o Lula chegar? Por quê? E por que pode dar certo? Porque uma guerra de atrito, como a guerra na Ucrânia, uma guerra longa, ela é ruim para todos os lados. Né? Ela é ruim para a Rússia porque ela se mostra muito mais dispendiosa, muito mais longa para poder atingir os objetivos que ela queria logo de início, né? E demanda, portanto, um esforço político, inclusive doméstico, muito maior, mas ela é ruim principalmente para a Ucrânia. Né? Então, assim, se não fosse a ajuda ocidental, a Ucrânia já teria sucumbido há muito tempo. Né? É claro que é desejável que a Ucrânia se defenda de uma invasão estrangeira, não tem sombra de dúvida. Né? Mas nós estamos falando de power politics, nós estamos falando aqui de relação entre grandes potências. Né? Aí é a veia do realismo que volta para a análise. Né? E isso precisa ser levado em consideração. Né? Espera aí, o que a gente quer? Ordem ou justiça? Né? É uma dicotomia não resolvida dentro das relações internacionais. Nesse sentido, já desgastados por uma guerra de atrito que dura mais de um ano, um mediador que tenha uma articulação internacional forte, e Lula tem isso, né? Não apenas essa viagem que ele fez anteriormente, mas assim, o Lula tem um histórico muito forte de uma grande receptividade, né, internacional. Ele é um ator, portanto, capaz de trazer gente ao diálogo. Essa é uma característica política do Lula, inclusive, né, domesticamente falando. Sim, o grande mediador, né? Um grande mediador, um grande articulador. Né? Agora, é preciso que haja concessão de ambos os lados, o que o Ocidente não admite. Né? Estados Unidos e Europa não admitem que a Rússia seja contemplada, digamos assim, como parte do território lá em Donbass, né? alguma outra região, porque seria um prêmio à invasão. Né? Enfim, de novo, eu volto àquele negócio da dicotomia de ordem e justiça. Né? Talvez os dois lados que são interessados, primeiro porque Lula tem uma relação histórica com Putin, né? Os dois foram presidentes juntos, articularam o BRICS juntos. Né? Ele indicou a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, para comandar o Banco dos BRICS, que é a instituição mais importante que foi criada junto aos BRICS. Então, isso indica que ele não quer romper, e é importante nessa visão globalista de política externa que não rompa com a Rússia. Né? Por outro lado, ele também tem um diálogo muito forte com o Ocidente, né? É a nossa tradição. Né? Dentro dos BRICS, né? Somos um dos poucos que ainda se pode dizer um pouco democráticos ainda. Né? África do Sul, ainda que esteja em crise, né? Mas Rússia não China não e Índia, sob Modi, também não é lá muito democrático. Mas, por outro lado, houve uma abertura de diálogo muito forte entre Lula e Zelensky, né? Com convites de visita mútuos. Né? Ou seja, está avançando um diálogo do governo Lula com o governo Zelensky. Pode ser improvável, mas não é impossível que acabe acontecendo uma articulação através dessa iniciativa da política externa brasileira. Então, é importante que a gente veja isso. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que são lamentáveis e inexplicáveis nesse sentido. Né? Então, quando houve, na ONU, né, houve um chamamento para que os países se levantassem, né, em um minuto de silêncio, né, em respeito às vítimas. Né, o representante da Ucrânia pede isso ali no Conselho de Segurança. O Brasil foi um dos poucos, acho que junto com a Rússia, que o representante não se levantou, né, ficou sentado. Isso aí não ajuda em nada. É o tipo de coisa que não contribui em nada e mais lembra uma visão bolsonarista
do caso do que uma visão democrática do governo Lula. Então, é claro que há críticas também que a gente pode colocar, mas eu acho que é interessante a gente observar com atenção essa proposta de um clube da paz trazido pelo governo brasileiro. Olha, eu diria que a China não vai ser, eu acredito que a China não vai ser o Estado que vai fazer essa mediação, por uma questão óbvia, né? Os Estados Unidos é quem capitaneia a OTAN e não vai permitir que a China ganhe esse protagonismo internacional. Então vai ter que ser um outro alguém, né? Um outro Estado, e o Brasil acho que tem credenciais sim, mas eu vou na sua linha, eu acho que é muito difícil, mas não é impossível. Exato, né? Exato, não é impossível assim e há esses elementos que favorecem, né? Então assim, se de fato o governo brasileiro investir nisso, né, fizer aproximações maiores com a Ucrânia, agora evidentemente que a solução dessa guerra vai passar por algum grau de acomodação aos interesses russos. Né? Com Tentar certeza. voltar completamente ao status quo anterior é muito difícil. Através de acordo de paz é muito difícil. Com certeza. Bom, e claro, né, garantias de que eu acho, né, na verdade, que a Ucrânia não vai entrar para a OTAN ao mesmo tempo em que ela vai precisar de uma grande receptividade dos países da União Europeia e dos Estados Unidos. Mas enfim, esse é um papo muito complexo, né, e a gente não vai esgotar ele aqui. Eu queria, além de algum comentário que tu possa fazer em relação a isso, apontar para a gente, né, dentro aí do que tu vê, né, da tua observação da realidade, quais são as agendas prioritárias, né, que você entende que o governo Lula tem, né, e que ele vai se calcar na política externa para o mandato aí, até o final do mandato do governo Lula. Eu acho que tem alguns elementos que me parecem muito fortes. O primeiro deles é o ambiental. Então, isso apareceu de maneira muito forte. Todos os discursos do Lula, né, quando citava política externa, porque política externa nunca aparecia, né, em campanha política. Né? Quem trouxe isso através de um olhar ideológico torto foi Bolsonaro. Né? Mas aí acabou que, agora nessa campanha, né, a pressão global para que o Brasil voltasse ao seu compromisso histórico que vinha assumindo desde a chamada era das grandes convenções, né, que dos anos 90, o Brasil tinha um histórico de envolvimento em questões ambientais que foi rasgado, abandonado e iniciativas em sentido contrário feitas no último governo. Né? Então, nesse sentido, a pauta ambiental é uma pauta prioritária para a política externa brasileira. Isso me parece muito claro. Um segundo aspecto é o retorno do Brasil e a tentativa de refortalecimento das instituições multilaterais. Não está numa época muito boa para isso. Né? Multipolaridade não é o melhor dos mundos para as organizações multilaterais, ironicamente. Mas ONU está em baixa, a OMC está em baixa, né? A Unasul deixou de existir, né? Então pode ser que um reinvestimento na Unasul, eu acho que seria extremamente importante para o avanço da coordenação política regional, um retorno dentro dessa agenda multilateral a compromissos com a agenda de direitos humanos, né? A agenda da ONU sobre direitos humanos, e também agora entra essa questão do clube de paz na guerra na Ucrânia. Então, esses me parecem que são os grandes esforços que estão sendo organizados para a política externa nessa gestão. Pelo menos o eram durante a campanha e nos primeiros momentos ali dos grupos de trabalho que foram... Né, eu não estive presente, mas conheço algumas pessoas que participaram ali do grupo de trabalho de política externa e esses temas eram tratados como prioridade. Perfeito. Bom, eu queria agradecer imensamente o seu aceite em participar aqui comigo dessa conversa
e que eu estou honrado, né, de trocar essa ideia contigo, e de que eu aprendo muito sempre quando a gente interage. E queria aí, então, deixar a última palavra para você, as palavras finais, e de novo, agradecer, né? E a gente se vê, né? Acho que a Abre tá aí no meio do ano. Com Boa. certeza, se você for, a gente vai se trombar por lá. E é isso. Muito obrigado, professor Lucas. Eu que agradeço, Bruno, pelo convite. Eu acho que esse espaço que você está fazendo aqui é muito importante para a gente discutir as questões de política. Nós precisamos romper as barreiras da universidade, né? A sociedade precisa entender melhor aquilo que a gente discute, até mesmo para poder lutar contra esse anticientificismo que a gente tem observado nos últimos anos, que é tão prejudicial para todo mundo, né? Então, parabéns aqui pelo espaço. A honra também é minha de estar aqui. Também aprendo muito nos nossos encontros, aprendo muito com você aqui. Te parabenizo pela sua trajetória, por esse espaço e agradeço mais uma vez pelo convite. Bom, então é isso. Para vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.